Olá, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui nesse novo workshop do CBEDS. Essa série de workshops, ela dá continuidade ao trabalho que já foi desenvolvido no ano passado. Então, o CBEDS ele vem há vários anos numa tradição trabalhando e difundindo conhecimento de mercado de carbono. O programa desse ano é uma continuidade do programa que nós já tivemos no ano passado, onde nós estudamos um marco regulatório para os mercados brasileiros, e a partir da nossa observação de quais eram os pontos de problema, de incompreensão, que geravam maiores controvérsias, nós escolhemos os temas desse ano. Então, nós começamos hoje com a relação de crédito de carbono e mercado financeiro, em seguida, teremos ajuste de fronteiras e comércio. Então, nós notamos que existe muita incompreensão de como que isso atinge o Brasil, se isso atinge o Brasil e qual é o nosso papel nessa discussão, será o tema do próximo, que vai ocorrer em breve. Em seguida, vamos discutir salvaguardas socioambientais e acordos multissetoriais internacionais. É importante a gente falar de salvaguarda, é importante lembrar que esse tema deve estar na nossa regulação, na lei que nós estamos criando, nós não podemos deixar isso de lado, então isso também será abordado no workshop especial para essa matéria. E para finalizar a série, vamos falar do estágio atual das negociações do artigo 6º, como vocês sabem, o artigo 6º no Acordo de Paris é aquele que cuida de mercados de carbono. Então teremos aí um fim de ano, um fim de série próximo à COP27, onde a gente vai trazer para vocês em que estágio está essa negociação e como que isso está se relacionando da nossa regulação, que está em negociação e em crescimento. Então, o workshop de hoje, ele nasceu, falando agora de mercado financeiro e como que isso se encaixa com crédito de carbono, de duas questões que nós notamos. Primeiro, uma incompreensão. Quando a gente fala mercado de carbono, automaticamente as pessoas imaginavam que isso seria o mercado financeiro. E não, o mercado de carbono, ele é um dispositivo econômico que foi criado dentro antes do Acordo de Paris, então, dentro do Protocolo de Quioto, para ajudar a descarbonização, para auxiliar as partes a atingir essa descarbonização. Ao longo do tempo, ele partiu de Quioto, chegando até o Acordo de Paris, com novos contornos no artigo 6º, mas mercado de carbono ele é esse meio econômico de financiar a descarbonização. Então, para a gente entender como que esse crédito ele pode virar um ativo, como ele pode ser negociado no mercado financeiro, que é possível, a gente precisa entender melhor essa relação. Hoje, o que a gente pretende fazer aqui é justamente avançar nesse conhecimento e poder entender como que a gente constrói essa maneira de negociar esse crédito, quais são as opções disponíveis e como que a gente faz isso. É importante também a gente lembrar que tudo isso implica uma negociação da natureza jurídica desse crédito, não confundindo com outros dispositivos que já estão criados no mercado brasileiro. E para discutir isso tudo, a gente traz hoje um time de peso, um time que realmente vai nos ajudar a caminhar nesse conhecimento. Então, Vladimir Abreu, que é o nosso super companheiro do CBEDS em PLs e discussões de mercado de carbono, ele vai fazer a palestra introdutória, onde vai nos ajudar a caminhar nesse assunto. Em seguida, teremos Marco Antônio Fujihara, referência absoluta de mercados de carbono no Brasil. Ele começou a trabalhar com isso quando ninguém trabalhava, então, atualmente diretor executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, é um enorme prazer tê-lo aqui hoje conosco. Em seguida, teremos Ludovino Lopes, advogado referência em matérias climáticas, que também começou a falar disso quando ninguém falava. Enorme prazer, Ludovino, de tê-lo aqui. Daniela Bacas, atualmente analista na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, advogada de formação, super conhecedora do tema, um prazer enorme que ela possa estar aqui hoje com a gente, compartilhando conhecimento. Muito obrigada, Daniela. E, por fim, Ana Lúcia Grisse, referência em assuntos ESG no Brasil hoje, consultora, advogada, diretora do Programa Avançado em ESG da São Paulo Escola de Negócios. Enorme prazer tê-la aqui também. A Ana Lúcia vai chegar
um pouquinho atrasada já no início do workshop, mas isso já está previsto e a gente espera por ela com bastante ansiedade. Enfim, sem mais delongas e dando continuidade aí nesse nosso trabalho de compreensão, que vai, sem dúvida nenhuma, nos ajudar a entender como tratar esse tema do crédito de carbono, lembrando que o tema está em voga, está na boca de todo mundo, que saiu agora uma última versão do texto de negociação do chamado PL 528, que pretende introduzir a nossa regulação de mercados de carbono no Brasil, e lá existe sim uma referência ao crédito de carbono como um ativo financeiro. Então vamos entender como que isso se encaixa, como isso é possível e como que a gente pode construir essa legislação. Por favor, Vladimir, a palavra é sua, esperamos a sua apresentação. Obrigada. Muito bom dia, Natália. Bom dia a todos os participantes. Bom dia aos meus queridos panelistas. Muito bom estar aqui com vocês, né? Tanto tempo que a gente trata dessa matéria e que bom que esse assunto tá em voga, né, para a gente poder contribuir aí com um grande problema do mundo e que, quiçá, conseguir resolver essa situação das mudanças climáticas dentro de um prazo razoável aí para todo mundo, especialmente para as futuras gerações, né? Então, o tema hoje aqui, como a Natália colocou muito bem, é um tema relativo aos mercados de carbono e sua relação com os mercados financeiros, né, Natália? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação para que a gente possa começar e seguir, tá? Está aparecendo aí para vocês? Assim, Vladimir, pode seguir. Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que então a ideia é dar aqui uma breve introdução, né, aos conceitos de mercado de carbono, né, ao conceito de crédito de carbono e a denominação, né, o que acontece? O mercado de carbono, como a Natália bem colocou, é um mecanismo econômico para o atingimento de metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, né, que foi estabelecido lá atrás, né, quando o protocolo de Kyoto foi aprovado, né, e aí os mecanismos de flexibilização previstos... Vladimir, perdão de interromper, mas coloca no modo apresentação, que eu acho que a visualização vai facilitar um pouquinho. Certo, só um minutinho. Agora saiu para a gente, então inicia, por favor, o compartilhamento de novo. E a gente dá continuidade. Voltou aí para vocês? Perfeito, Vladimir, vamos em frente. Obrigada. Então, voltando aqui, pessoal, né, o conceito de mercado de carbono, né, que, como a gente estava colocando, é um mecanismo econômico para ajudar no processo de descarbonização, né, e aí ele foi estabelecido lá atrás, dentro das regras do protocolo de Kyoto, quando foram criados os mecanismos de flexibilização, do qual, especialmente, o Brasil se beneficiou, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que permitia que países que tinham metas de redução de gás de efeito estufa, como Estados Unidos, Europa, Japão, pudessem investir em projetos estabelecidos em países onde não havia essa obrigação, não havia metas, né, como era o caso do Brasil. Esse projeto gerar créditos que poderiam ser utilizados lá para comprovação das metas daqueles países, né? E aí surgiu o crédito, surgiu o termo, né, crédito de carbono, que é o termo amplamente usado neste mercado, né, e através do qual as pessoas mais conhecem este ativo, né, que é um ativo que a gente está discutindo aqui
que é transacionado no âmbito do mercado de carbono, apesar de que, né, legalmente falando, né, quando a gente analisa o termo crédito de carbono, a gente entende que, legalmente falando, ele não é um termo mais adequado, né, porque ele dá a noção de que isso seja um crédito, né, e isso acaba tendo vários efeitos no âmbito da jurisdição, no âmbito da legislação, e que muitas vezes pode levar a um entendimento equivocado, né, do tipo da natureza jurídica deste bem, deste ativo, e que a gente vai explorar um pouquinho mais na frente. E aí a gente acha que o correto, né, o termo correto deveria ser redução de emissão de gás de efeito estufa e tentar usar isso, né, na legislação para que o entendimento fique adequado para todo mundo. E, então, no âmbito dos mercados de carbono, né, a gente tem dois sistemas. A gente tem o sistema regulado e a gente tem o sistema voluntário. O sistema regulado, né, é aquele que é estabelecido através de lei ou das convenções internacionais, né? Então, a gente tem a sistemática lá do Protocolo de Quioto, temos agora os mercados de carbono do artigo 6 do Acordo de Paris, que ainda estão sujeitos à regulamentação, e a gente tem os vários mercados domésticos estabelecidos em alguns países, né? Como você tem do mercado europeu, você tem o sistema lá de negociação da Califórnia, né? Dos outros estados americanos e também das províncias canadenses, né? Vocês têm o sistema mexicano, que também já está sendo estabelecido, e assim de outros países, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma sistemática, existem projetos de lei que estão sendo atualmente discutidos no Congresso. Também tem iniciativas estaduais aqui no Brasil, né, para eventualmente ter sistemas estaduais também, que, considerando que a competência para regular em temas ambientais ela é concorrente aqui no Brasil, né? Você tem tanto o governo federal como também os governos estaduais com competência para regular este tema. E então, os sistemas regulados são esses que estão estabelecidos em lei. Por outro lado, a gente tem os sistemas voluntários. O que são os sistemas voluntários? O que é o mercado voluntário de carbono, né? São sistemas nos quais os participantes não têm uma obrigação legal. Por um outro lado, eles decidem espontaneamente por buscar a redução de suas emissões de gases de efeito estufa, muitas vezes por iniciativa de responsabilidade social corporativa, ou mesmo antecipando, eventualmente, uma regulação futura das suas atividades que podem vir a ser reguladas num mercado futuro regulado, né? Então, esses sistemas voluntários, eles são baseados, né? Eles se desenvolveram muito com base nas regras dos projetos que eram estabelecidos lá em Quioto, né? E foram estabelecidos aí alguns padrões de certificação por iniciativa privada, que hoje são amplamente reconhecidos no âmbito internacional e que qualquer pessoa, qualquer empresa ao redor do mundo pode adotar esses padrões, estruturar os seus projetos e gerarem, né, os créditos de carbono decorrentes destes projetos. Os mais conhecidos hoje em dia, né, desses padrões de certificação são o Verra, o Gold Standard e o Social Carbon. Como eu mencionei para vocês, né, tudo isso surgiu lá na Convenção 4 das Nações Unidas para Mudanças Climáticas e depois foi se desenvolvendo através de Quioto e do Acordo de Paris. Aqui também são pontos, só um pouco do histórico, né, lá do Protocolo de Quioto e agora do Acordo de Paris, né, mas que é a base da sistemática dos mercados de carbono. O mercado regulado, né, muitas vezes ele é estabelecido da forma como o que a gente chama de um cap and trade, né, através do qual é estabelecido uma meta de redução para os entes regulados, né, e aí o próprio
ente regulador, né, seja o governo ou alguma autarquia estabelecida pelo governo, outorga permissões de emissões que são negociadas com base nessas metas de redução. Mercados desse tipo são o mercado europeu, conhecido como EU ETS, o California Cap and Trade Program, né? O mercado da Coreia do Sul, conhecido como Korean Emissions Trading Scheme, e o comércio de emissões do México também. Aqui no Brasil, essa questão está sendo discutida, né? Houve um projeto de lei, né, no ano passado, o projeto de lei 528 do deputado Marcelo Ramos, que buscava regulamentar, de certa forma, o mercado aqui no Brasil. O CBEDS vem estudando essa questão e a gente apresentou um substitutivo para aquele projeto de lei, né, para tratar dessa questão. Acho que a ideia era um pouco estabelecer as diretrizes para a criação de um mercado cap and trade no Brasil. Essa discussão está bastante acalorada, né? A gente sabe. Recentemente teve esse outro projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, ao qual o projeto 528 foi apensado, que é o 2148, e que agora está tendo uma discussão sobre se o Brasil vai ter um mercado de cap and trade ou se vai ter alguma coisa diferente. A gente vai discutir um pouco mais na frente essas questões, né? E então aqui é só mesmo uma introdução sobre os conceitos de mercado regulado e mercado voluntário. Aqui a sistemática, né, de estruturação de um projeto, especialmente no mercado voluntário, né, ou nos projetos sujeitos a Kyoto, e que a gente acredita que os projetos também no âmbito do Acordo de Paris vão ter um pouco essa estrutura, né? Como que você estrutura um projeto no âmbito do mercado de carbono, né? Você tem que estabelecer, né? Você tem que fazer lá um estudo de viabilidade, escolher uma metodologia científica que permite você quantificar as reduções de emissões de gases de efeito estufa. Portanto, uma vez escolhida a metodologia, elabora-se um documento de concepção do projeto, onde você descreve aquela metodologia, você desenvolve um protocolo de monitoramento e verificação, né? E aí submete esse projeto para validação de uma empresa de auditoria independente, né, que emite um relatório no sentido de que, se você implementar o projeto daquela forma, né, tudo leva a crer que você vai conseguir gerar o crédito. Depois daquilo, você leva o projeto a registro, né, de acordo no registro do padrão de certificação específico, seja do Verra, seja do Gold Standard. E depois, uma vez o projeto implementado, ele precisa ser monitorado e verificado. Então, colhe-se os dados do projeto, né, conforme o protocolo de monitoramento e verificação, verifica-se que aquele cenário ocorreu e, portanto, as reduções de emissões têm o potencial de ser geradas, submete-se todos aqueles dados para uma empresa de auditoria, que emite um relatório de certificação, que pode ser levado a registro, e é aquilo que dá origem à redução de emissão de gás de efeito estufa, ou ao crédito de carbono, como todo mundo conhece. E aí, entrando mais agora especificamente na discussão desse vínculo do mercado de carbono com o mercado financeiro no Brasil, né? Lembrando que a gente está aqui discutindo mecanismos no âmbito do arcabouço jurídico brasileiro, né? E para que a gente possa seguir uma discussão, seja uma discussão que tenha um respaldo técnico, né, para que as coisas possam se desenvolver de uma maneira coerente e correta, né? O que acontece? O mercado de carbono é uma realidade no Brasil, por conta do Brasil ser signatário da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, e de que a maior parte dos seus dispositivos terem sido adotados pelo Brasil.
né? E, portanto, o Protocolo de Quioto foi ratificado pelo Brasil, o Acordo de Paris foi ratificado pelo Brasil, significando que essa regulamentação internacional passou a ser reconhecida pela legislação doméstica com força de lei federal. Então, portanto, toda a regulamentação do Protocolo de Quioto e toda a regulamentação do Acordo de Paris hoje tem força no Brasil como força de lei federal, né? E com base nos dispositivos é que a gente busca interpretar aqui como que a gente vai tratar o crédito de carbono, né, para as transações que são implementadas aqui no Brasil, né? Você pode, uma empresa brasileira, uma pessoa física brasileira, gerar crédito de carbono, negociar esse crédito, né, seja aqui internamente, domesticamente no Brasil, ou seja, negociando com uma parte fora do Brasil. E por isso que é tão importante essa discussão, né, da natureza jurídica da redução de emissão de gás de efeito estufa, que a gente está colocando aqui com essa definição de RGE. Gente, eu vou me desculpar que eu estou com um pouquinho de tosse, tá? Então, se eu parar aqui um minuto, vai ser para eu tossir um pouquinho, eu peço desculpa para vocês, tá? Me desculpando novamente, a gente continua. Vamos lá. Então, a discussão que eu acho que é importante a gente ter aqui, colocar para vocês quais são os pontos, né? Quais são as várias possibilidades de definição jurídica, de classificação da natureza jurídica de um crédito de carbono ou da redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Como eu falei para vocês, esse é um tema que vem sendo discutido desde lá atrás do Protocolo de Quioto, né? E já houve uma evolução, né, aqui no Brasil de análise dessa questão da natureza jurídica. A gente tem pareceres da CVM, decisões da Receita Federal, né, regulamentação do Banco Central do Brasil, que, de certa forma, já estabeleceu um arcabouço interpretativo, né, de como o crédito de carbono ou a redução de emissão de gás de efeito estufa deve ser interpretada. Então, eu vou passar com vocês aqui quais são as possibilidades, como que a gente entende que o crédito de carbono hoje é interpretado, né, e colocar um pouco de como que isso pode se desenvolver com uma legislação específica aqui no Brasil. Então, seriam as 6 possibilidades que a gente vislumbraria de discussão da natureza jurídica do crédito de carbono. E eu vou repassar um a um e colocar para vocês o que é cada um e por que ele se aplica ou não se aplica ao crédito de carbono. Então, houve sempre discussões. O crédito de carbono é um valor mobiliário? Ele é um derivativo? Ele é um contrato de investimento coletivo publicamente ofertado? Ele pode ser classificado como um título mobiliário? Ele pode ser classificado como um ativo financeiro? Ou ele pode ser classificado como uma commodity ambiental? Então, vamos evoluir aqui. O primeiro, né? Então, com relação a essa primeira definição. A redução de emissão de gás de efeito estufa pode ser considerado um valor mobiliário? Valor mobiliário, né, ele tem um rol taxativo definido no artigo 2º da Lei 6.385, que define quais são os valores mobiliários no Brasil. E a RGE, ou crédito de carbono, não está incluída no rol taxativo deste artigo. Portanto, a gente entende, como também entende a CVM através do seu parecer, depois a gente vai ter aí os comentários da Daniela nesse respeito, né? Mas hoje o entendimento é de que um crédito de carbono não é considerado um valor mobiliário. Segundo, derivativo, né? O que é um derivativo, né? O derivativo tem uma definição que ela é bastante sofisticada, digamos assim. Às vezes é difícil até as pessoas entenderem, né, o que é um derivativo, né?
tem essa definição aqui na circular do Banco Central, são instrumentos financeiros derivativos, são considerados aqueles cujo valor varia em decorrência de mudanças em taxas de juros, preço de título ou valor mobiliário, preço de mercadoria, taxa de câmbio, índice de bolsa de valores, índice de preço, etc. Só que de forma mais simplificada, né, a gente pode definir os derivativos como instrumentos financeiros cujo preço deriva de ou tem como base um ativo ou instrumento financeiro a eles subjacentes. A RGE em si, né, a redução de emissão de gás de efeito estufa, ela não deriva de nenhum ativo. Ela é um ativo em si e, portanto, ela não pode ser classificada como um derivativo. O que não impede que derivativos sejam estruturados com base numa RGE, ou seja, a RGE pode ser um lastro de um derivativo, mas ela em si não é um derivativo. Aí vamos para a terceira possibilidade, né? O que são contratos de investimento coletivo? Né? Também estão definidos ali no artigo 2º, inciso 9, da mesma Lei de Mercado de Capitais, que é a Lei 6.385, que são aqueles contratos que gerem direito de participação, parceria ou remuneração, inclusive resultantes da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Portanto, a aquisição de uma RGE, né, ou um negócio com uma redução de emissão de gás de efeito estufa, não representa o direito de participação, parceria ou remuneração nos projetos que a originam. Portanto, também a gente entende que não daria para se definir uma redução de emissão de gás de efeito estufa como um contrato de investimento coletivo. E, portanto, não estaria incluída no rol deste tipo de instrumento, né? E, portanto, não poderia ser classificada como tal. Indo para a quarta possibilidade, a redução de emissão poderia ser classificada como um título mobiliário, né? Aí a gente vai, então, para a definição. O que é um título mobiliário? Título mobiliário ela está definida lá no artigo 887 do Código Civil, né? E ele se inclui no conceito de títulos de crédito. E o que é um título de crédito? É um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Significando o quê? Que ele é um título de crédito. Por isso que é tão difícil, né, muitas vezes, para todo mundo entender a natureza jurídica do crédito de carbono, porque as pessoas confundem com isso aqui, né? Só que, ao mesmo tempo, o crédito de carbono em si, ele não é um crédito, né? Como definido aqui no artigo 887 do Código Civil. Por quê? Os títulos mobiliários, né, ou um título de crédito, ele representa uma obrigação de natureza pecuniária assumida pelo emissor. Ou seja, ele teria que pagar um valor em moeda, né, para o credor daquele título. E o emissor de um crédito de carbono, ele não tem que pagar nenhum valor em moeda para ninguém, né? E, portanto, essa obrigação do título de crédito, ela seria uma obrigação que pode ser exigida, né, do emissor de crédito pelo detentor do título. Portanto, a gente também entende que não dá para se classificar um crédito de carbono ou uma redução de emissão de gás de efeito estufa como um título mobiliário. Quinta possibilidade: ativo financeiro. A redução de emissão de gás de efeito estufa pode ser classificada como um ativo financeiro? Hoje o entendimento é que não, né? Ou seja, por quê? Aí vamos lá. Não existe uma definição legal exata na legislação brasileira para os ativos financeiros, né? Então, até existe uma literatura jurídica especializada que faz uso de conceitos técnicos, né? Então, a gente tem aqui algumas possibilidades de definição de ativo financeiro que eu coloquei aqui para vocês, que eu nem sei se faz sentido a gente repassar todos, mas, exemplo, caixa, instrumento patrimonial de outra entidade,
um direito contratual, né, de receber caixa ou outro ativo financeiro, né? Então, eu listei aqui para vocês, né, mas eu acho que assim, uma definição talvez mais simples, né, é que o ativo financeiro é um tipo de ativo, trata-se de um recebível ou direito de exigir um pagamento, né? Trata-se de um bem de origem contratual. Um ativo financeiro, portanto, não é um bem material como máquina e equipamento ou imóvel, mas é um bem intangível. As RGEs, portanto, hoje, elas não podem ser consideradas como um ativo financeiro. Por um outro lado, né, a gente pode estruturar ativos financeiros atrelados às reduções de emissões de gás de efeito estufa, né, e, eventualmente, até a seus atributos, né, os atributos específicos de uma redução de emissão de gás de efeito estufa. Por um outro lado, ativos financeiros podem ser criados por lei, né? Então, e a Natália comentou aqui no começo que até hoje, né, o novo substitutivo do projeto de lei para regular o mercado de carbono no Brasil está propondo que a RGE seja definida como um ativo financeiro. Tá? Isso é uma possibilidade, né? A gente aqui, de certa forma, entende, como a gente já tem uma definição, né, reconhecida em pareceres, né, em jurisprudência aqui no Brasil, de que a natureza jurídica da redução de emissão de gás de efeito estufa é de um bem intangível, né? A gente acha que mudar agora por lei a natureza jurídica do crédito pode eventualmente ter algum impacto em termos de risco de discussões futuras judiciais, entendeu? Então, assim, ou em processos administrativos também, de órgãos sancionadores, mas é uma possibilidade, né, que pode ser avaliada e que, se isso seguir adiante, é um caminho que pode ser reconhecido como ok, né? E, por fim, o conceito de commodity ambiental. O que são commodities ambientais? São mercadorias corpóreas e fungíveis, não submetidas ou submetidas a um pequeno grau de industrialização, sendo negociadas em grandes quantidades. A redução de emissão de gás de efeito estufa, por sua vez, são bens incorpóreos e infungíveis, né? Razão pela qual a gente também conclui que seria inadequada a classificação das RGE como uma commodity ambiental. E aí, então, tendo sido analisado essas 6 possibilidades, a gente chega à conclusão que nenhuma delas se aplica. E aí, qual que é, então, a definição da natureza jurídica de uma redução de emissão de gás de efeito estufa? A resposta está aqui, né? Elas são consideradas bens incorpóreos e intangíveis. A RGE representa uma verificação de que certo projeto adotou uma iniciativa que proporcionou a redução da emissão ou sequestro de gás de efeito estufa da atmosfera. Então, é um pouco... Hoje, este é o conceito reconhecido pela doutrina aqui no Brasil e baseado em algumas decisões, né, em interpretações de órgãos como aqui da Receita Federal, uma solução de consulta 192, que define a redução de emissão como bens incorpóreos, intangíveis ou imateriais, né? Tem também o posicionamento da CVM sobre as RCEs do Protocolo de Quioto, né, através do processo administrativo R9 de 2009, né, no qual ela reconhece que não são valores mobiliários, de forma que não se encaixam nos conceitos de derivativos ou contratos de investimento coletivo, né, e que, portanto, não seriam passíveis da regulação pela Lei de Mercado de Capitais, né, a Lei 6385 de 76. Por um outro lado, né, esse posicionamento da CVM menciona que outros instrumentos envolvendo crédito de carbono ou direitos decorrentes de crédito de carbono,
ou de projetos, né, de crédito, de geração de crédito de carbono, a depender de suas características, poderão ser considerados valores mobiliários. E aí, então, com base, né, nessa discussão, a gente vem desenvolvendo aqui também, no âmbito do CEBEDES, né, a discussão dessa questão da natureza jurídica e como que isso é importante para fomentar o objetivo final do protocolo, dos objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que é atingir a descarbonização. E como que o mercado de carbono, como meio econômico para isso, pode ser atingido, e por isso que é importante que a definição da natureza jurídica do crédito de carbono seja bem entendida, e seja objeto da correta classificação numa eventual lei que venha a tratar do tema aqui no Brasil. No âmbito dessas discussões, né, a base para que tudo isso seja implementado é a Política Nacional sobre Mudança do Clima, né, a Lei 12.187 de 2009, que faz, inclusive, menção ao mercado brasileiro de redução de emissões, né, e que esses novos projetos de lei que estão sendo discutidos agora no Congresso têm tentado desenvolver. Aqui eu já falei um pouco da posição da CVM com essa questão, e eu acho que ficou claro para a gente que não é a redução de emissão de gás de efeito estufa hoje não é um título mobiliário, não é um valor mobiliário também, né? Então ela não se coaduna com essas questões. Houve também uma evolução, né, dessas discussões, foi quando foram criados os créditos de descarbonização, conhecido como CBIOS, né? Eu mencionei aqui para vocês que existem vários tipos, né, de mercados. Esse aqui, o mercado dos CBIOS, ele, de certa forma, entra, né, no conceito de mercado regulado, né, mas eu vou deixar depois também, que eu acho que a Ana Lúcia vai desenvolver um pouco mais a questão dos CBIOS, para deixar mais claro aí para vocês este ponto também, né? Outra questão importante que a gente acha que a gente deve mencionar, né, foi aí a criação da CPR Verde, né? Ela foi introduzida pela nova Lei do Agro e foi recentemente regulamentada pelo Decreto Presidencial 10.828 de 2021, né? A CPR Verde ela pode ter como lastro crédito de carbono, né? Crédito de carbono especificamente. A gente tem que deixar claro aqui que a CPR, né, Cédula de Produto Rural, ela só pode ser emitida por produtor rural ou pelas empresas do ramo do agro, que tem possibilidade reconhecida lá pela lei de ser emissoras de uma CPR, né? E pode ter, então, como lastro crédito de carbono ou redução de emissão de gás de efeito estufa relacionadas à conservação e à recuperação de florestas nativas e de seus biomas, que resultem em redução de emissões de gás de efeito estufa, né? Então, também tem aqui um outro instrumento, né, relacionado com a questão dos ativos florestais, que pode também ser utilizado aqui no Brasil de uma maneira já reconhecida pela legislação. Um ponto que a gente vem discutindo também aqui no âmbito dos substitutivos do projeto de lei, né, para desenvolvimento dos mercados de carbono no Brasil, seria a eventual criação de um certificado representativo de redução de emissão de gás de efeito estufa. A gente acha que isso seria perfeitamente factível, né? Da mesma forma como o CBIO foi criado lá atrás, a gente criaria um certificado de crédito de carbono, um certificado de redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Por lei, esse certificado ele pode ser definido como um ativo financeiro de livre negociação e ser lastreado na redução de emissão de gás de efeito estufa.
a gente entende que isso poderia ajudar muito no desenvolvimento de novos produtos financeiros para fomentar realmente o mercado. E só para dar um exemplo para vocês, né, como que esse certificado poderia ser utilizado, né? Por exemplo, hoje, uma RGE, uma redução de emissão de gás de efeito estufa, não pode ser objeto de investimento por fundos de investimento, né? Ela não é reconhecida como um ativo que possa ser objeto de investimento por vários fundos de investimento, né? Então, se você criasse esse certificado e o definisse como um ativo financeiro, ele passa a ser um ativo passível de investimento por vários fundos, por alguns tipos de fundos de investimento, como, por exemplo, o fundo de investimento multimercado, o fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, até FIPS também, mas apesar de que FIPS hoje em dia já poderia investir numa empresa que compra RGE ou crédito de carbono também, né? Mas, ou seja, isso você aumenta as possibilidades e aumenta, traz aí novos mecanismos para ajudar o mercado a se desenvolver. E já chegando aqui um pouco no final, né, eu tinha comentado com vocês, né, os projetos de lei que estão em discussão no Congresso. Tinha o projeto de lei 528 de 2021 do deputado Marcelo Ramos, ao qual até o SEBES também já apresentou um projeto substitutivo, mas hoje esse projeto ele foi apensado ao projeto 2148 do deputado Jaime Martins, que está em discussão também no Congresso e que já que já existe um novo substitutivo apresentado a esse projeto, que tenta definir a RGE ou o crédito de carbono como um ativo financeiro, né? Então está aqui o que eu estou colocando para vocês, o que esse substitutivo tem trazido para a discussão. Então, visa definir a RGE como um ativo financeiro, não cria um mercado de cap and trade, mas estabelece que haverá acordos setoriais, alguns setores da economia que vão se submeter aí às metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, de acordo com a NDC brasileira, né? Esse substitutivo ele cria o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gás de Efeito Estufa, com o objetivo de acompanhar e registrar o atendimento das metas de emissão de gás de efeito estufa do Brasil e a redução de emissões de gás de efeito estufa da economia brasileira. E aí eu termino aqui a minha apresentação com um questionamento, né? Isso aqui faz sentido? É o que a gente precisa, né? O posicionamento, a gente tende a achar, né, que, na verdade, seria mais interessante, mais efetivo para o Brasil a gente ter um mercado de cap and trade, né, que estabelece que alguns setores da economia estariam sujeitos às reduções de emissões de gás de efeito estufa, que isso seria mais efetivo, né? Mas, obviamente, a gente tem que lidar com as forças políticas aqui no Brasil e ver para onde que isso vai se dirigir, né? Por um outro lado, a definição da redução de emissão de gás de efeito estufa como um ativo financeiro em si, né, como eu coloquei para vocês, eu particularmente tenho o entendimento que existe um risco de se fazer isso, porque hoje você já tem uma sistemática de entendimento de que o que é uma RGE, né? Ela é definida como um bem intangível, né? Portanto, ela é tratada como um direito que é negociado, já foi negociado há 20 anos, através de contratos de compra e venda de créditos, que a gente define aqui no Brasil como cessão de direitos, né? Por se tratar de um bem intangível, e que você mudar, né, com uma canetada da noite para o dia a sua definição, você pode trazer algum risco de questionamento né, judicial ou administrativo de disputas que vão surgir potencialmente no futuro. Por isso que a gente seria a favor de manter a definição da RGE como um bem intangível e criar-se um novo certificado, aí sim esse certificado ser considerado um ativo financeiro e, portanto, que possa fomentar aí o desenvolvimento do mercado. Assim eu termino aqui as minhas colocações, Natália. Agradeço muito a participação de todos e estou à disposição aí para o nosso debate.
Obrigada, Vladimir. Obrigada pelas suas explicações, pelos longos esclarecimentos que foram bastante completos e nos dão realmente uma visão da complexidade do assunto. Eu agradeço você ter trazido, inclusive, menção ao último texto do PL, que é uma minuta, uma possibilidade de regulação que foi apresentada, que traz, certo, pistas novas, pistas interessantes, pistas que a gente está destrinchando ainda, mas em relação ao ativo financeiro, acaba que ele trouxe, né, ele levantou um tema que até então não estava sendo enfrentado nos textos anteriores, o que é muito interessante, porque a gente precisa enfrentar essa classificação, e talvez a pista, por tudo que você explicou, a pista de como chegar nesse ativo financeiro, e talvez criar esse certificado, ou criar maneiras de fazer essa ponte entre o crédito e o ativo, seja um caminho interessante. Então, vamos caminhar nesse entendimento. Realmente o novo PL, ele não traz o cap and trade, mas ele traz um raciocínio de baseline and trade, que também acaba servindo ao atingimento de um mercado regulado, acaba tendo um caminho possível, e para a gente entender melhor isso tudo, essas tendências, né, porque a tendência agora é falar de como tornar esse crédito um ativo que a gente possa negociar, que a gente possa expandir o mercado, eu chamo o Marco Fujihara, que vai nos trazer uma visão dessas tendências e vai nos ajudar aí a enxergar melhor o desenvolvimento do mercado nos próximos anos. Fujihara, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Natália. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma covardia, né? Esse monte de advogado e eu, o único engenheiro aqui, achando que eu estou fora do baralho, mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Algumas coisas que eu queria ponderar, né? Quer dizer, toda a discussão se ativo, se essa consulta CVM lá em 2009 foi eu mesmo que montei, o Daniel, então se preocupa com isso, que eu conheço bem a posição da CVM. A grande dificuldade do mercado de carbono está no entendimento que, depois do protocolo de Kyoto, o artigo 12 de Kyoto morreu. E a gente tem o artigo 6 de Paris. Quer dizer, o artigo 12 de Kyoto pressupunha um princípio diplomático chamado responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que acabou. E agora todo mundo tem que reduzir as suas emissões de uma maneira justa. Então, você mudou o formato das discussões diplomáticas e você mudou os compromissos que essas coisas tinham, né? Antigamente, você tinha países que precisavam reduzir suas emissões e países que não precisavam reduzir suas emissões, né? O que era muito confortável para o pessoal que não precisava do não anexo 1, né? Porque tinha um anexo 1 e o não anexo 1 não era anexo 2, era o não anexo 1. Linguagem diplomática que eu não vou entender direito. Mas, enfim, o que nós temos na mesa agora é um novo formato da negociação e um novo formato dos acordos diplomáticos, né? Se todo mundo precisa reduzir as suas emissões, se todo mundo tem obrigações acessórias à convenção climática, a gente precisa entender como é que essas obrigações se dão. O artigo 6 dos Acordos de Paris dá algumas pistas para a gente de como é que essas coisas podem ser feitas. O que nos interessa não é o estímulo, não é as condições entre governos, o que nos interessa é o artigo 6.4, onde no 6.4 a gente pode entender essas transações entre entes privados de reduções de emissões. O artigo 6.4 deve ser regulamentado pela Convenção. Há um timing, há um delay para que essa coisa aconteça. Eu acredito que em 4, 5 anos essa coisa vai acontecer. Mas, enquanto isso, a gente está cuidando do nosso quintal. E o nosso quintal tem esses projetos de lei em andamento. E esses projetos de lei em andamento podem, de certa maneira, catapultar o que a gente está fazendo e acelerar o processo de regulamentação do 6.4 ao nível da Convenção. Porque o Brasil, como um player importante que se certamente a gente conseguir criar um mercado local de reduções de emissões, a Índia vai fazer no dia seguinte. Certamente, se a gente conseguir fazer isso, os outros países em desenvolvimento também vão fazer isso. Isso é bom para todo mundo, porque todo mundo consegue reduzir as suas emissões, e esse é o objetivo, né? Mas essa discussão, se é um ativo, se não é, o último projeto de lei que o Vladimir mencionou realmente traz a definição de ativo, e se esse ativo, como é que vai ser transacionado ou não. Eu me lembro que, na época do protocolo de Kyoto, eu fiz um projeto na Costa Rica, onde a gente não usava o carbono como tradable, ou como uma permissão de tradable.
a gente usava o carbono como uma garantia de operações financeiras. Na verdade, o carbono era um ativo, então era uma garantia da debênture que a gente não falou. Então, eu entendo que a gente tem que enxergar carbono só como um tradable purpose. Ele tem outras finalidades que a gente precisa ter acoplado a ela. E para ter outras finalidades, precisa ter essas discussões jurídicas ou essas discussões mais afinadas e apolinadas nesse processo. A questão toda, se é ativo ou não é ativo, e está ligado a uma coisa que a gente não pode esquecer, está ligado a uma coisa, NDC, lembra das NDCs? NDC, gente, se não tiver uma NDC com emissões climáticas pré-definidas, não tem mercado, né? Simples como isso. Então, na verdade, toda a discussão de mercados de carbono está ligada a uma ambição climática que o país vai ter, seja o Brasil, seja a Costa Rica, seja Uganda, seja qualquer país. Porque, na verdade, são as NDCs que vão dar a linha de base do país, tá certo? É a ambição que você quer chegar, é a meta que você quer chegar. Na verdade, é o nosso cap, no final do dia. Então, a gente tem que estar se preocupando muito com as NDCs no sentido de ter o cap global e o cap Brasil. E aí sim, essas NDCs vão ser distribuídas setorialmente, por meio de allowances, ou por meio de leilões, ou por meio de imposição do governo, sei lá como, mas elas vão ser distribuídas pelos setores econômicos. A grande coisa que a gente tem que ficar olhando é quais as nossas ambições climáticas e como é que essas ambições climáticas se desdobram, a NDC se desdobra setorialmente e como é que essas coisas setorialmente se desdobram em termos das empresas. Existem algumas posições na mesa nesses PLs que estão em operação. A baseline, que a Natália mencionou, é uma forma de fazer isso. Eu entendo que as empresas vão ter que ter o cap, porque senão não tem trade, né? Todo mundo fala, bom, macroeconomicamente falando, nós temos dois caminhos de conseguir isso, né? Ou a gente consegue isso via um sistema de taxação, que é o tax, ou o cap and trade. Mas para chegar no trade, eu preciso ter um limite, eu preciso ter um cap, senão eu não consigo chegar no trade. E essa é a grande discussão. Eu entendo que essa é a discussão que fere, inclusive, que fere mesmo, que vai de encontro à tal da competitividade nacional, né? Então, toda a competitividade nacional está ligada ao cap, né? Se você vai fazer isso setorialmente, se você vai fazer isso em um acordo setorial, se você vai fazer isso com a imposição do governo, da maneira que você fizer isso, vai bater na competitividade, no efeito de competitividade da economia. E o efeito de competitividade da economia está ligado a esse cap. Se a gente vai transacionar carbono como um ativo, Vladimir, isso, tudo bem, essa é uma discussão que eu acho importante, mas é importante a gente ter o entendimento de que tem que ter um cap e que esse cap bate da competitividade nacional. Eu fico pensando em alguns setores econômicos que têm uma dificuldade enorme de reduzir as suas emissões, alguns setores industriais mais pesados, tipo petroquímica ou coisa do tipo. Como é que esses caras fazem? Porque não dá para fazer petroquímica sem emissões. Então, esses caras vão ter que ter emissões residuais quantificadas, esses caras vão ter que ter metas diferentes. Então, isso bate na competitividade da indústria, porque a indústria petroquímica reproduz em todas as indústrias. Então, essas questões ainda estão mal resolvidas. A questão do PL, eu acho que é um bom começo, sabe, Natália? A gente tem um bom começo ali. Se vai ser um ativo ou não, tudo bem, mas é um bom começo. Agora, eu quero entender como é que essas coisas vão se desdobrar na economia como um todo e como é que essas coisas vão se desdobrar, principalmente no cap de cada indústria. Na Europa, o sistema de allowances foi um sistema de allowances que, no começo, era dado, né? Os governos davam as allowances, acho que 2 ou 3 anos foi assim. Depois eles viram que não dava muito certo, porque tinha neguinho recebendo mais allowances do que devia e tal. Eles começaram a fazer leilões de allowances. E fazer leilão de allowances fere de novo a competitividade setorial de vários segmentos industriais. Então, tem que ter a visão do todo. Eu acho que a visão do todo que a gente tem que ter é a visão da floresta e não da árvore. Tudo bem, o mercado de carbono é uma puta sacada, dá para a gente fazer um puta negócio bacana. Mas como é que isso vai afetar a competitividade? Como é que isso afeta, de fato, o nosso dia a dia? Como é que isso afeta, de fato, a nossa perspectiva de uma economia moderna? O que eu tenho visto, sabe, Natália, um negócio doido, eu tenho visto que a gente vai ganhar quase $4 quilhões, $4 quilhões do outro lado. A gente tem vários $4 quilhões aí
cada número mais maluco que o outro, dizendo que a gente tem quatrilhões de dólares em mercado de carbono. Eu tenho muito medo desses números, eu tenho muito medo dessas coisas, porque, primeiro, a gente não vai ganhar quatrilhões. Sinto informar, não há quatrilhões para ganhar. E eu não sou nenhum pastor, mas não vai ganhar quatrilhões. Segundo, se a gente não entrar isso direito, a gente perde toda a credibilidade das nossas NDCs. Então, fazer o mercado de carbono rodar de maneira correta é uma obrigação nossa, para não perder a credibilidade que a gente possa vir a alcançar. O MDL teve muitos problemas, eu participei do MDL desde a primeira hora, mas funcionou em vários setores e funcionou porque teve um processo de acompanhamento constante. Então, eu fico muito preocupado com esses sujeitos que estão vendendo prancha de surf, que nunca pegaram uma onda, e que querem entender o mercado como um todo, tal, sem entender a big picture que está atrás disso. A big picture é essa. Isso tudo afeta a competitividade nacional. E como é que a gente traduz essa competitividade nacional em ganho de escala da competitividade e não em perda de escala da competitividade. Então, é isso que eu queria dizer um pouquinho. Eu gostei da explicação do Vladimir. O Vladimir é sempre muito didático. Eu gosto disso, enfim. De novo, Vladimir, eu não sou advogado, então eu acho que eu perdi uma grande parte da sua exposição, mas eu acho que valeu, eu acho que é importante a gente ter a noção exata de como é que a gente está pisando, porque se a gente tiver insegurança jurídica também isso não vai mudar, e a gente tem uma série de inseguranças que a gente precisa sanar. Eu acho que é isso, né, Natália? Esqueci de alguma coisa ou não? Não? Então, tá bom, obrigado. Obrigado, Natália. Perfeito. Foi ótimo. Natália, se eu pudesse fazer um comentário rapidinho em cima de uma coisa que o Fuji falou, claro. Que é o seguinte, Fuji, quando você menciona que lá vocês usaram, né, os créditos de carbono lá na Costa Rica, né, como garantia e tudo mais, né? Hoje, né, a gente já consegue estruturar várias operações com garantia em crédito de carbono, né, com garantia nas reduções de emissões de gás de efeito estufa, sob o conceito de que ele é um bem intangível. Sobre bem intangível, o que você pode fazer? Você pode criar um penhor sobre bem intangível, você pode criar uma cessão fiduciária sobre bem intangível, né? Então, hoje, da forma como existe, como já é reconhecido, a gente consegue estruturar várias operações com base no conceito atual. Então, se a gente muda o conceito por lei, a gente vai ter que revisitar todas essas questões, entendeu? Para que a gente possa seguir adiante. Então, só por isso que eu comento que fazer isso via canetada tem que ser feito de uma forma bem feita, porque para que a gente não perca o que a gente já tem. Obrigada, Vladimir. Como vocês podem ver, é um tema que suscita muita discussão e que, num momento de transformação legislativa, de evolução legislativa, é a hora da gente falar, é a hora da gente entender se é o momento de evoluir ou não nessa previsão. Eu quero agradecer aqui ao Fuji dele ter trazido a importância da NDC, lembrando a gente que a NDC é o nosso objetivo e que a gente não pode perder de vista o cumprimento da NDC e a importância da gente desenvolver esse mercado, de colocar ele realmente para funcionar. Agora, para a gente entender melhor e continuando nessa linha de dúvidas e de questões, uma questão que suscita muita dúvida é como que o artigo 6 ele se conecta na nossa regulação nacional, que está em desenvolvimento. Então, é preciso fazer esses links agora? Como que você vê o desenvolvimento da própria previsão do artigo 6º, que a gente sabe que foi feita uma linha geral, né, foi aprovada uma linha geral, mas a instrumentalização desse artigo 6º ainda está em curso. Então, como que você vê o desenvolvimento disso ao longo desse ano e essa conexão com o mercado nacional? Ludovino, por favor. Natália, obrigado. Vladimir, grato por essa aula, tá? Então, que bom poder refrescar aqui tantos conceitos importantes aí nesse sentido. Fuji, obrigado também por ficar sempre atento aí aos quatrilhões, tá? Precisamos pensar claramente sobre isso. Eu queria fazer duas coisas, Natália. A primeira era fazer uma pequena viagem sobre a história jurídica e buscar um pouco dessa inspiração que o Vladimir trouxe para nós, para a gente poder desaguar no quadro legal, no quadro jurídico que nós estamos neste momento, tá?
Então, o primeiro ponto é o seguinte: esse tema, para a questão jurídica, ele é um tema extraordinariamente instigante, vamos chamar assim, tá? A gente precisa pensar que só há 200 anos é que a gente tem a regulação da propriedade privada. Foi com o Código de Napoleão que a gente conseguiu ter o conceito de propriedade privada absoluto, naquele momento que o Napoleão teve a inspiração da criação do Código. Depois desse dialogar do Código de Napoleão, lá há 200 anos atrás, a gente veio tendo, ao nível da estrutura da propriedade e de outros direitos, a formulação desses direitos, por exemplo, o direito de uso da função social da propriedade, que veio dilapidando o uso dessa estrutura dessa propriedade. Então, para a gente poder fazer um pouco dessa história aí, quando a gente fala, por exemplo, de florestas, ou fala de imobiliário, ou construção, você tem um conjunto de limitações às quais você pode utilizar determinado tipo de bens e determinado tipo de ativos, vamos chamar assim. O carbono é um desses desafios que nós temos para, por exemplo, dentro das nossas florestas, considerar e qualificar, assim como a gente tem na atividade industrial a geração desse ativo que está sendo discutido aqui conosco, né? Então, eu gostaria de trazer essa reflexão, acho que seria fantástico se a gente pudesse, um desses dias, reunir aí um conjunto de pessoas para fazer essa discussão sobre o que são recursos naturais, produtos ambientais, serviços ambientais, ativos ambientais, créditos ou títulos ambientais e ativos financeiros. Eu só consigo ter um ativo financeiro se eu tiver inventariado, se eu tiver contabilizado, se eu tiver uma estrutura econômica de valoração para eu poder transportar e fazer com que esse ativo passe a ser um ativo tratado do ponto de vista financeiro. Então, não é algo tão trivial que eu possa equacionar nesse sentido. E aí, Vladimir, fantástica a forma como você colocou tudo isso. Talvez a gente precise também pensar sobre o que é realmente um ativo ambiental. Qual é a natureza jurídica de um ativo ambiental? E só para a gente entender, para a gente não dar uma canetada, como você diz muito bem, assim, de repente, e aí a caneta passa a valer de um dia para o outro, a OMC está discutindo neste momento a natureza dos bens ambientais, a natureza de um ativo ambiental. Isso vai acabar de determinar a forma das transações internacionais, e se o carbono está dentro dessa qualificação de ativo ambiental, ou se ele é outra coisa, a gente precisa pensar nas implicações que a nossa legislação interna vai ter do ponto de vista da transação internacional dos conceitos. A sopinha de letras ela é muito importante também, tanto do ponto de vista interno, na qualificação, quanto na forma como nós vamos depois estruturar isso internacionalmente. É interessante a gente verificar que a origem do termo de carbono e de reduções de emissões, como o Vladimir, eu também concordo com você que a gente deveria estar usando a redução de emissões e não os outros temas, porque eles levam a circunstâncias diferentes, mas a gente está traduzindo coisas que saem na mídia, nos jornais, para o direito, né? Então, acaba sendo uma tarefa praticamente quase impossível de fazer isso, mas é o desafio que a gente está fazendo, né? Por exemplo, serviço ambiental. Serviço ambiental, em princípio, deveria ser ISS, né? Mas não é bem assim, tá? Então, é outra coisa, né? É diferente. Então, o ponto é, como é que nós vamos fazer essa transferência e essa transição? Então, eu gostaria de fazer o seguinte, vamos pensar em termos holísticos. O que é uma economia ambiental com ativos ambientais? Se os ativos ambientais, o carbono se enquadra como um ativo ambiental dentro dessa economia ambiental, e ele está dentro dessa economia ambiental como os recursos naturais, como os produtos ambientais, madeira, óleos e outras coisas, ou ele é um serviço ambiental? E dentro da estrutura do serviço ambiental, o que ele é? Nesse sentido, a gente já tem lá o 41 do Código Florestal e a nova lei do PSA, do Programa de Serviços Ambientais, que define a natureza jurídica dessa estrutura dos serviços ambientais. E aqui eu queria fazer uma conexão com isso, que é o seguinte: o carbono, na verdade, ele é uma atividade reconhecida por um determinado standard, e o que dá direito à redução de emissões, a você poder usar a redução de emissões, é o reconhecimento do conjunto de atividades que você praticou, que levaram a uma validação e uma verificação que imita um título, que no caso específico passa a ser um título eletrônico ou
físico. No início das nossas carreiras, aí o Marco lembra disso, a gente teve na mão, inclusive, um título de carbono que era quase uma folha de um papel documental, como se fosse quase uma cártula, digamos, escritural, nesse sentido. Então, ele é uma outra coisa diferente. Eu só tenho direito à redução de emissões quando eu passo por esse processo de validação e verificação, e ela é reconhecida através de um critério científico, e ela resulta num relatório de verificação que leva a direito de emissão do título que representa aquela redução de emissões. É diferente de um serviço ambiental, que não necessariamente tem esse processo, que é diferente de um ativo ambiental, que não necessariamente tem esse processo, que é diferente de um ativo financeiro, que tem uma outra lógica também estruturada. Bom, então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, para responder à Natália aí, é o seguinte: sim, nós vamos ter que fazer um processo de adaptação interna e de internalização do quadro legal internacional dentro do Brasil, como todos os outros países no mundo, Natália. Isso está acontecendo de uma forma fantástica. A International Globe, que é o conjunto de legisladores que fazem um trabalho fantástico sobre o mapeamento das legislações no mundo nessa área, percebeu que as legislações de clima no mundo estão subindo. São mais de 600 e poucas legislações neste momento. E vocês têm visto nas notícias a Europa publicando legislação sobre antidesmatamento e um conjunto de outras questões que vão, como o Fuji acabou de muito bem colocar para nós, não apenas impactar nos nossos compromissos nas estruturas internacionais, mas também nas transações internacionais, na nova ordem que está sendo desenhada nesse sentido. Então, o cuidado de como nós vamos determinar a natureza jurídica desse bem ou desse ativo ao nível interno tem um impacto colossal sobre a nossa economia, e alguns dos setores vão ter um desafio imenso nesse sentido, e aí a gente tem dois caminhos. Ou o caminho que foi feito em alguns países, como o do tax, ou o caminho do cap and trade, como o Fuji acabou de colocar ainda há pouco. Mas também esse outro caminho que está colocado aqui no PL, esse novo PL que veio para nós aqui, que é o caminho da relação dos acordos setoriais, a construção de acordos setoriais, como foi feito, por exemplo, na questão dos resíduos, né? Que é um caminho, eu diria, menos comprometedor, mas mais complicado, vamos chamar-lhe assim. Você deixa aos atores e aos setores a capacidade de poderem, de alguma forma, negociar e estruturar isso, mas se não houver um cuidado, essa coisa vai desembocar lá na frente na mesma coisa, e nas mesmas dificuldades. Ou piores ainda, porque vão levar, como o Vladimir colocou, a uma incerteza, pode levar a algum grau de incerteza. Se a noção jurídica ou a valoração e a qualificação jurídica desse ativo que nós estamos discutindo aqui, que é o crédito de carbono, ou o título de carbono, ou a redução de emissões, não estiver clara para o país, gente, vai ser um tiro no pé esse negócio aqui. Aí a gente não vai conseguir efetivamente construir essa economia. Então, essa colocação é muito importante. O que é que nós vamos precisar de fazer? Bom, primeiro que nada, eu diria que seria importante, como o Vladimir colocou para nós, olhar com muito cuidado a natureza jurídica deste bem e deste ativo. Por quê? Por exemplo, 50% das nossas áreas no país são públicas, da áreas de florestas e de outras, por exemplo. 50% são privadas. A noção jurídica deste bem e deste ativo, para o setor público tem um impacto, para o setor privado tem outro. A noção jurídica deste ativo para a indústria pode ter um impacto fundamental também, se for um ativo ambiental e um ativo industrial que vai bater lá na OMC com a transação internacional desses ativos e desses bens ambientais. Então, esse estudo é fundamental a gente fazê-lo neste momento e criar essa noção jurídica. Depois, o segundo ponto é, nem tudo aquilo que o Brasil fizer em termos de proposição, e a INDC é fundamental nesse sentido, digamos, necessariamente aquilo que o artigo 6.4 vai adotar, ou que o SBSTA, que é o Subsidiary Body das Nações Unidas, vai efetivamente adotar ou vai consagrar como possível de ser estruturado. E aqui a gente tem um desafio muito grande, Natália, que é o seguinte, e aqui eu queria chamar a atenção nossa para pensarmos em conjunto sobre isso. Aquilo que for transformado de voluntário em NDC, e que depois for transformado de NDC em regulado, vai acabar determinando a evolução da economia brasileira nos próximos anos. Na verdade, o desafio que está colocado aqui é um desafio de saber o que vale e o que não vale, não é, Vladimir? Do ponto de vista econômico e jurídico como bem transacionável. E aí, isso é extraordinariamente importante, porque se eu erro
o passo e coloco algum setor dentro da NDC, que depois se transforma num setor estrutural regulado, eu posso ter um impacto extraordinariamente, ou positivo ou negativo, depende das circunstâncias, mas eu preciso pensar sobre isso. Então, esse passo de trazer do voluntário, do mercado voluntário, para dentro da NDC, e depois da NDC para os outros passos, é muito, mas muito importante para o país, como economia, quando a gente desenha uma economia ambiental, quando a gente desenha uma economia como aquela que o Brasil tem, de ativos ambientais, a nação do capital natural. Então, essa é, acho que, um primeiro ponto. O segundo ponto é, essa internalização já está começada a ser feita. Não é que ela vai ser feita, ela já é lei. Os efeitos do Acordo de Paris já valem no Brasil. O Vladimir nos disse isso bem claramente, certo, Vladimir? Não é que essa coisa vai ser lei no futuro, não é que essa coisa vai ter um impacto no Brasil, a gente esquece, isso já está aqui. O que está agora é a questão de como nós vamos regular esse processo, como nós vamos adaptar a estrutura desse processo, certo? Então, sim, existe um potencial para um mercado muito grande, a gente tem um conjunto de ativos no país que podem e devem ser tratados com cuidado jurídico, com cuidado técnico, com cuidado científico. Esse processo eu acho que vai demorar um tempo ainda, Natália. Eu não vejo nosso governo ter energia, ainda mais neste momento, para fazer essa regulação, então acho que a gente vai demorar uns 2 anos, 3 anos até que efetivamente isso aconteça. Eu vejo isso como um processo gradativo e vejo isso também como uma necessidade de auscultação e de trabalho entre os diversos entes e, sobretudo, porque eu sou advogado, e aí o Fuji me desculpa, eu tenho uma preocupação muito grande do ponto de vista do compliance jurídico, da técnica jurídica nesse sentido, tá? Se vamos ter um ativo que é por si mesmo um ativo ambiental e financeiro, e quais são as implicações disso, eu diria que a gente pode abrir até uma nova janela para criar no Brasil uma primeira economia ambiental plena, vamos chamar assim, no sentido, nesse termo. Então é um desafio enorme, extremamente interessante. Lembrando para vocês que a gente já tem um Código Nacional de Atividade Econômica de Serviços Ambientais que já começou a pavimentar esse processo, tá? Que foi talvez uma das iniciativas mais importantes, tão importante como a própria estrutura dos projetos de lei que a gente está discutindo, onde a gente pode, do ponto de vista contábil, ativar esses serviços dentro da estrutura das empresas. Mas isso é apenas um pequeno passo. Então, eu diria que, sim, vamos precisar pensar sobre termos jurídicos, enquadrar isso do ponto de vista técnico, ter muito cuidado nas negociações para não dar um passo maior que a perna, e a seguir atualizar-nos à medida que o 6.4 e o SBSTA no Acordo de Paris venha efetivamente a evoluir para nos dar esse mote nesse sentido. Uma última colocação. Eu gostaria imenso, Natália, que se fizesse realmente uma diferenciação entre mercados regulados e mercados voluntários, para a gente não confundir uma coisa com a outra. Porque se você confunde uma coisa com a outra, você mata a galinha dos ovos de ouro daquilo que pode ser para o país o desenvolvimento da estrutura do mercado voluntário. Haja workshop do CBEDS para conversar desse assunto, hein, gente? O Ludovino aqui em 10 minutos me trouxe mais tema para 5 workshops. Então, obrigada, Ludovino. Achei muito interessante a maneira que você nos provocou do desafio da convivência do crédito de carbono com uma série de outras definições, ativo ambiental, serviço ambiental, e como transformar esse crédito num ativo financeiro. Então, só isso aí eu já tenho realmente mais um ano de trabalho, eu te agradeço. E também queria dizer que não passou desapercebida a sua provocação da discussão da valoração do crédito. Então, como que a gente, a discussão da valoração desse crédito no mercado voluntário, no mercado regulado, ela é absolutamente essencial na construção e na integridade que a gente vai poder atingir ou não com essa estrutura. Então, eu te agradeço pelas excelentes sugestões e reflexões. E agora, porque assunto não nos falta, eu vou para a Daniela, para a gente conversar um pouco sobre essa natureza jurídica do crédito de carbono. Daniela, você já viu que a discussão aqui está quente, por favor, nos ajude a entender e caminhar nesse entendimento do crédito, por favor. Obrigada, Natália, bom dia a todos e todas, prazer estar aqui, agradeço ao CBEDS, ao convite, saúdo aqui os meus colegas panelistas e antes só uma nota de praxe, né, que a gente tem que
ressaltar aqui, né, as minhas opiniões não necessariamente representam a da autarquia, né, e acho que, assim, a tarefa não está fácil, né, já depois o Vladimir, Fuji e Ludovino, e na sequência Ana Lúcia, acho que já tem um panorama muito claro, assim, né, das possibilidades, talvez nem tanto, né, das caixinhas em que a gente enquadra, né, o crédito de carbono, porque ainda tem, né, como a gente pôde ver, dúvidas e questões a serem debatidas, mas acho que para os não advogados, né, eu acho que já está muito claro que essa é uma discussão importante, né, quer dizer, onde você encaixa, né, num quadrinho ali, em que categoria você trata, né, categoria jurídica você trata um conceito ali, um instrumento econômico, uma atividade, é importante para o mercado, para o desenvolvimento dele. Então, seja por aspectos de harmonização com a legislação internacional, como o Ludovino disse, seja para efeitos internos, tributários, contábeis, de aquecimento através de instrumentos, fundos, enfim. Então, acho que assim, é uma discussão, sem dúvida, que eu acho que já foi capturada como super relevante para o desenvolvimento potencial que o país tem no mercado de carbono, né? E eu vou assim, só resgatar então o contexto, né? Longe de dar aqui o que é, o que não é, né? Mas um pouco o contexto da decisão que foi feita à época, em 2009, lá na CVM, e o ambiente, né, em que ela foi tratada, e destrinchar um pouquinho mais os elementos ali, para que não tenha sido caracterizado como valor mobiliário. Acho que pode ser importante para a gente ter uns insights e possíveis posteriores, né, discussões. Então, acho que assim, o ambiente lá em 2009 era muito esse que já foi comentado aqui do protocolo de Quioto, né, dos instrumentos ali desenvolvidos com o mecanismo de desenvolvimento limpo, e o Brasil, né, vamos dizer assim, com muitos projetos em desenvolvimento, como um país, né, em desenvolvimento, então, portanto, que não tinha, né, a obrigação, como os países desenvolvidos, de metas de redução no âmbito do protocolo, mas podia desenvolver projetos, sim, de acordo com todos os trâmites, os procedimentos, para que alguns projetos ali definidos pudessem receber, né, as RCEs, que eram as reduções certificadas de emissão no âmbito do MDL, e que sim, representavam ali uma redução de emissões ou de remoção de CO2, e nessa discussão do desenvolvimento de vários projetos ali se discutiu o quanto que esses certificados, né, as RCEs, estavam aderentes ou não ao mercado, ou eram aplicáveis às regras do mercado de capitais e, portanto, eram ou não valores mobiliários. E então, em 2009, teve uma discussão que foi levada ao colegiado, né, e que teve prevalência ali de um parecer do diretor, né, o Otávio Yazbek, à época, no sentido de que não eram, né, valores mobiliários, e o que foi feito, então, para essa definição. Como disse o Vladimir, né, os valores mobiliários estão elencados ali no artigo 2º da Lei 6385, de 76, que define, né, o rol ali dos valores mobiliários, vários que a gente já conhece de praxe, né, ações, debêntures, bônus de subscrição, cotas de fundo, e também que ao longo, em 2001 e em outros processos foram incorporados outras definições de valores mobiliários, tais como os contratos derivativos e também o SIC, né, contrato de investimento coletivo, que o Vladimir também comentou um pouquinho. Então, foi sob esse conceito que foi analisada ali a definição, né? Se era ou não valor mobiliário, que poderia ensejar ou não a fiscalização e supervisão, né, da Comissão de Valores. Então, no caso específico da RCE, e, portanto, como ela representava ali, né, os definidos à época créditos de carbono, entendeu-se que haveria que fazer uma avaliação se ela passava no que a gente conhece como Howey Test, né, que é baseado num precedente dos Estados Unidos para a classificação e ali a variação das características, se é ou não um título imobiliário no caso de um contrato de investimento coletivo. Então, precisa ter algumas características para entrar nesse conceito, se não estiverem ali no rol, né, se não forem definidos de per si como valor mobiliário. E quais seriam essas características? Né? Que tem uma oferta pública, que tem um aporte de recursos financeiros,
que seja de um empreendimento coletivo, que esse empreendimento, o resultado desse empreendimento coletivo advenha de um esforço, de uma parceria, né, de uma comoção de esforços, e que tenha uma pretensão de ter um rendimento, um lucro, né, algum ganho financeiro. Foi feita essa avaliação para cada uma dessas características, e entendeu-se que, então, né, os créditos carbono no âmbito ali dos certificados, RCS, ele não teria não se tratava ali de um empreendimento, vamos dizer assim, que derivava do esforço, né, de quem estava comprado, né, naquele certificado, ou seja, ele se desprendia, o RCL se desprendia do empreendedor do projeto, não ficava mais oponível a ele, ou seja, eles eram fungíveis, né? O RCS destacava do empreendedor e ficava ali, então, podendo, uma redução ali de 1 tonelada era equivalente a outra, e não ficava oponível ou vinculado àquele empreendimento como se fosse um empreendimento de esforço coletivo. E também que, de per si, não necessariamente esse título, esse certificado tinha um objetivo lucrativo ou de rendimento, poderia ser utilizado para outros fins, e como era, né, de compensação, né? E então acabou que teve nessa avaliação, não caiu nessa classificação ali do teste, e não foi considerado, né, um contrato de investimento coletivo, nem um derivativo, nem estava dentro do rol lá dos itens dos valores mobiliários, né? Agora, como também o Vladimir disse, ficou ali aberta possibilidades, porque a criatividade do sistema financeiro é muito grande, e uma possibilidade de que, eventualmente, alguma estruturação financeira pudesse, né, incorporar elementos ali do RCE, do crédito de carbono, como um derivativo, ou dentro de uma possibilidade prevista de um ativo financeiro, como um ativo financeiro previsto dentro de alguma regulamentação de fundo, de investimento. Então, aquilo ficou realmente nesse sentido, que deveria ser analisado, obviamente, nos casos concretos, dentre a normatização, a regulamentação aplicável a cada um desses fundos ou de investimentos, para avaliar se ali se tratava, no caso concreto ou não, poderia se incidir a regulamentação de valores imobiliários, né? E eu acho que essa é a discussão que exatamente está mais de 10 anos depois também, né? Quer dizer, o que entra ali, o que é ativo financeiro, se classifica, porque a regulamentação de fundos também traz definições de ativo financeiro, se encaixa ou não, então tem uma miríade de possibilidades muito amplas de discussão, e que eu acho que remetem também à questão da própria integridade, né, do mercado, né? O mercado de capitais, ele se preocupa muito com, né, a divulgação das informações, a transparência e, portanto, também a proteção dos investidores. E acho que é uma questão que a gente vai ter que se debruçar, né? Se a gente está se debruçando aí com essas discussões sobre possibilidades de caracterização jurídica, né? O Código Florestal fala em bem, incorpora intangível, né? O crédito de carbono, e me parece que é nessa linha aí que o Vladimir propugnou. Então, acho que tem um monte de circunstâncias que têm que ser avaliadas e debatidas, e acho que não passa despercebido ali num ambiente até de mercado ainda, que tenha intercorrências ou diferenças de natureza jurídica entre as jurisdições. Tanto que a IOSCO, né, que é a Standard Setter, né, dos reguladores de mercado de capitais, ela tem uma força-tarefa de sustentabilidade, já tem alguns produtos, alguns relatórios com recomendações específicas. Ela também anunciou recentemente uma continuidade da força-tarefa, incluindo o tema de crédito de carbono, né? Então, acho que isso é importante também, porque tem essa discussão no âmbito não só internacional do mercado de ativos, né, da regulamentação das mitigações e do cenário da UNFCCC, mas também, né, as intercorrências ali intramercados, fluxo financeiro, que eu acho que vai acabar sendo discutida ali também na IOSCO, que aí tanto entra o mercado regulado, né, porque várias jurisdições já têm cap and trade, já têm mecanismos específicos, mas também voluntários, a preocupação com vulnerabilidade, de integridade, de informações que possam ser colocadas ali no âmbito desses fluxos. E também, assim, internamente, eu acho que ambientes como esse, né, de discussão são muito relevantes. Acho que o CBED já vem fazendo essas discussões há tempo. No Laboratório de Inovação Financeira, a gente também, que é né, uma união ali de
de esforços para discutir finanças sustentáveis gerida pela CVM, pelo BID, a BDE e a cooperação alemã. A gente também teve, no ano passado, né, um dos grupos de trabalho teve um subgrupo específico de mercado de carbono, em que a gente vem levantando ali, disseminando conhecimento, justamente para poder fazer esses debates, uniformizar, realmente coletar esforços ali que possam auxiliar, né, nessas discussões, no fomento do mercado mesmo do Brasil. E esse ano a gente também está dando essa continuidade com bastante foco, que eu acho que a natureza jurídica entra também aspectos de vários elementos ali, então a gente vai tentar destrinchar, né, a parte de tecnologia, porque tem sido usada muita parte tecnológica e de inovação, né, para as plataformas, o papel de cada, né, participante do mercado aí nessas transações, aí estou falando de mercado voluntário, né, obviamente. Mas também a parte de integridade ambiental, do mercado de desenvolvimento em si, aspectos fundiários também, que eu acho que acabam tendo intercorrências relevantes no desenvolvimento dos projetos, e até o aspecto estatal, assim, o papel, né, das instituições públicas também ali no fomento. Até a gente tem visto que algumas têm anunciado plataformas, querem desenvolver esse mercado. Então, a gente também tem esse olhar, e acho que assim, o ambiente do laboratório lá, com mais de 270 instituições, é um ambiente também interessante, importante para a gente continuar esses debates que a gente tem acompanhado também junto ali na CVM, e não só na IOSCO, mas aqui nos fóruns internos também. Então, acho que é isso. Natália, passo a bola de volta aí, sem muitas soluções, mas acho que é o que faz parte. Obrigada a todos. Daniela, obrigada de ter nos esclarecido a tecnicidade atrás de uma decisão, né? Uma decisão, ela é construída com base em toda uma justificativa que foi construída nesse voto, como você disse, em 2009, no auge aí do protocolo de Quioto. Agora nós estamos em 2021, a discussão nos volta à mesa, estamos aqui discutindo a mesma coisa. Acho que o Fuji levantou o dedinho. Estou lembrando, Daniela, que fui eu que fiz a consulta. Sim. Eu estou aqui ainda, viu? Eu ainda estou aqui. Enfim, vários anos depois, estamos aqui ainda discutindo isso. É interessante porque o voto, até fui recuperar para a gente reler, né, para hoje, e é interessante que tem uma menção muito, muito interessante. Fala assim: olha, a gente está falando do ambiente Quioto, RCE e tal, até porque mercado voluntário não está muito desenvolvido ainda, não tem, é pequeno, né? Então, assim, é muito interessante, né? 12, 13 anos depois, ver o contexto que hoje só se fala, né? Se fala no regulado também, mas se fala muito no potencial do voluntário, então um outro contexto mesmo. Mas eu gostaria muito de ler esse voto posteriormente, só para entender o raciocínio. Mas tá bom, estou brincando. Obrigado. Então, bacana esse raciocínio que a Daniela trouxe, que hoje o contexto ele é completamente diferente. E uma das tendências do mercado hoje é justamente esse crescimento exponencial do mercado voluntário, é isso que a gente está enxergando para os próximos anos. Então, a discussão, gente, ela está aberta e vale aí a gente se debruçar sobre ela. Agora, eu chego a outra questão, a outra dúvida que também suscita debates apaixonados, que é a relação do CBIO com o mercado de carbono. CBIO é um crédito de carbono? Ele tem fungibilidade com o mercado regulado, com o mercado voluntário? Como que o CBIO se encaixa nessa história? E eu não poderia trazer outra pessoa que a Ana Lúcia Grise para nos explicar isso, porque é para ela que a gente corre para entender. Então, Ana, a palavra é sua, por favor, nos explique essa questão. Primeiro, super obrigada pelo convite, Natália, é um prazer estar aqui com estes ilustres debatedores para falar do tema que é o hot topic do tal do ESG, sem dúvida nenhuma, clima, mercado de carbono. Eu fiquei com uma tarefa inglória de tratar de um tema fazendo relação com carbono que suscita muita discussão,
já desde 2018, e que passou pelas mesmas discussões de natureza jurídica entre 2018 e 2019. Primeiro, a gente fez as reuniões na CVM para falar, o valor mobiliário ativo financeiro, você viu, e aí vamos para o Banco Central e decidimos, obviamente, que íamos continuar na linha do ativo financeiro, mas são as mesmas discussões aqui que foram aplicadas para o CBIL, até nesse comparativo de sistemas. Como a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente, eu trouxe aqui um guiazinho para esclarecer para todo mundo Política Nacional de Biocombustíveis, créditos de descarbonização, os famosos CBIOs. Então, quando a gente olha o CBIO, ele está dentro de uma política pública que reconhece esse papel estratégico de biocombustíveis na matriz energética brasileira. Então, quando a gente fala até de acordo setorial, uma BL, eu estou olhando um sistema que se aplica a um setor específico no Brasil. Valora a biomassa brasileira e, obviamente, uma das finalidades também contribui aí para a nossa NDC, embaixo no guarda-chuva de Paris. Estou falando de instrumento econômico ambiental, então discussão exatamente foi gerada como de crédito de carbono, como o famoso parecer lá de 2009 da CVM, e é um sistema que tem uma particularidade. Se ele se aplica só a um setor específico, ele também tem aí sua obrigação definida. O CAP está definido, eu tenho uma obrigação para os distribuidores de combustíveis. Então, são eles aí que têm um CAP, não é bem um CAP, mas eles precisam fazer uma redução específica aí das emissões de combustíveis fósseis que eles distribuem. Voluntário para quem está embaixo nesse sistema, para quem pode se qualificar para vender os CBIOs e quem são essas pessoas aí desenhadas nesse sistema específico. Produtores e importadores de biocombustíveis. Eu vou mostrar e explicar aqui como é que isso funciona na prática, tá? Que vale a explicação para entender por que, na minha opinião, e já adiantando, a gente não está falando de papéis fungíveis, tá? De ativos que sejam fungíveis. Então, se eu tenho o produtor de commodity de biomassa, eu vou ter também o produtor de biocombustível e o importador de biocombustível. É aqui que eu entro na parte de quem é que faz o lastro ambiental para fazer emissão de CBIOs, tá? São esses dois caras no sistema aqui que eu preciso focar, porque eles vão passar por uma sistematização para fazer aí uma certificação de produtor eficiente de biocombustível e obter a tal da nota de eficiência energética ambiental, que vai para uma consulta pública aí, com guarda-chuva de ANP, e aí efetivamente sai uma publicação classificando ou qualificando o produtor de biocombustível ou esse importador como aí pertencente a uma produção eficiente de biocombustível, a esse ecossistema, e com uma nota de eficiência energética ambiental que vai validar o volume de CBIOs, e aí tem toda uma conta que é feita quanto o CBIOs ele pode emitir a cada venda de combustível, tá? A cada venda de biocombustível, na verdade, né? E tem um outro viés desse sistema, que a gente falou é o lastro ambiental. Tem a outra parte desse sistema, que é a de mercado mesmo, que é a discussão de como é que a gente faria isso quando ele nasceu, qual era a natureza jurídica, quem é que está envolvido nisso. Essa parte aqui eu chamo que é o lastro comercial. Ela não implica na nossa discussão de mercado de carbono. Ela pode ser algo que poderia balizar as discussões para o nosso mercado regulado, porque é um aprendizado já em que tivemos envolvimento da B3, tivemos envolvimento de Banco Central e até da CVM no início das discussões. Mas esse aqui é a parte de lastro comercial. Não importa para a gente. A gente só tem essa discussão se CBIO é fungível ou não, olhando o lastro ambiental, que é a primeira fase aqui que eu mostrei, tá? Então, tem alguns dados para vocês avaliarem e aí chegarem comigo à conclusão final, se é fungível ou se não é fungível. Quando eu falo que o produtor e importador de biocombustível vai lá obter a sua nota de eficiência energética ambiental, essa nota ela é obtida com os cálculos que falam sobre a diferença de intensidade de carbono presente no biocombustível e no seu substituto de combustível fóssil. O tal do certificado de produtor eficiente de biocombustível, ele é baseado num sistema aí de avaliação de ciclo de vida, avaliação ambiental específica para a emissão de gases de efeito estufa. E essa avaliação ambiental aqui, esse protocolo de avaliação, tem algumas fases. Então, a fase agrícola, a fase agroindustrial e a fase efetivamente da distribuição do biocombustível. Essa avaliação de ciclo de vida, na fase agrícola, por exemplo, ela é feita no país, em 95% dos casos, no tal do perfil padrão que a Política Nacional de Biocombustíveis estipula. Por que eu estou trazendo esses dados?
Porque, gente, eu não tenho que fazer nenhuma alteração no processo produtivo do biocombustível para conseguir a minha qualificação, passar nessa aprovação aqui de fase agrícola, agroindustrial e distribuição, para falar, olha, você tem um certificado de produtor eficiente de biocombustível e vai ter sua nota de eficiência energética ambiental. Isso já nos dá um indício de que aquela discussão de adicionalidade aqui, na minha interpretação, não cabe, tá? Principalmente com essa história de perfil padrão. O que isso significa traduzir? Tenho 2 perfis, um padrão e um específico, nessa avaliação de ciclo de vida da fase agrícola da produção do biocombustível. Se eu uso um perfil padrão, é um perfil de números que já estão inseridos na tal da RenovaCalc, que é a ferramenta de cálculo usada para falar, olha, você pode se qualificar e se qualificando sua nota de eficiência energética vai ser X. Então, é um perfil médio de produção que já está lá na calculadora. Eu sequer tenho avaliações, e aí quando a gente fala de parte ambiental mesmo, de fazer as auditorias, auditoria em loco para entender qual é a diferença em termos de clima, sempre carbono aqui, tá? Nesse perfil de produção. Eu poderia usar o perfil de produção específico, mas é um padrão que vai demandar uma auditoria muito maior para a certificação e que, por óbvio, ainda é pouco adotado. Tem as suas vantagens, vai aumentar a nota de eficiência energética ambiental, portanto, eu posso emitir mais CBIO, mas tem a sua desvantagem do investimento na certificação ser muito maior e provavelmente demandar algum tipo de investimento para melhoria de eficiência operacional, não de alteração de processo produtivo naquela qualificação de adicionalidade que a gente conhece, tá? A tal da RenovaCalc, então, que eu mencionei, é ferramenta de cálculo de intensidade de carbono presente nos biocombustíveis. As metas dessa Política Nacional de Biocombustíveis, que são aquelas metas impostas aos distribuidores, que eu falei para vocês, falam sobre redução de intensidade de carbono na matriz de combustíveis brasileira. O CBIO, portanto, é um crédito de descarbonização que é emitido para menor emissão de gases de efeito estufa se comparado com combustível fóssil comercializado. Eu estou falando sempre de intensidade e de redução. O que isso significa na prática? Que eu não estou garantindo mitigação efetiva das emissões derivadas de consumo de fósseis. E essa aqui é o ponto que me pega. Vejam, é um sistema extremamente válido, super bem pensado, aí dá um impulso para o nosso setor sucroalcooleiro, melhora o nosso padrão, o nosso volume de biocombustíveis, todos os méritos possíveis. Mas, na minha opinião, ele não é um sistema de crédito de carbono como a gente conhece em padrão Kyoto, obviamente, quando a gente está falando de mercado regulado. Como é que a gente define a adicionalidade? E até mesmo se a gente for comparar com o mercado de carbono voluntário, florestal, base de RED mesmo, como é que você define a adicionalidade? Então, é um sistema extremamente válido, mas, na minha opinião, é um sistema diferente de como foi pensado para Kyoto e como a gente hoje tem nos nossos PLs, principalmente no que tange a adicionalidade e a função efetiva dele, tá? Resultado da operação usual da indústria de biocombustíveis não tem nenhuma adicionalidade, e aí se eu fizer essa comparação de MDL ou de MDS agora, e olhando para a finalidade específica de redução via adicionalidade, redução absoluta da emissão de gás de efeito estufa, realmente para mim fica muito difícil de a gente concluir que é um ativo fungível, que eu posso usar CBIOS dentro de um mercado de crédito de carbono. Eu tive inúmeras discussões sobre isso, base jurídica, base de mercado mesmo, lá em 2018, 2019, quando a gente estava trabalhando nessa estruturação, eu participei de um projeto para isso, para definir o lastro ambiental, e aí envolver a ANP nesse sistema, porque aí os escrituradores, os bancos que fazem a comercialização, não queriam ter a responsabilidade para falar, tá bom, emitiu tanto CBIOS com base na nota de eficiência energética ambiental, porque eles entrariam na parte do lastro ambiental, sistematizado, só para a gente entender as funções aqui, como é que os sistemas são separados. Mas, assim, eu não, até hoje, eu mantenho a minha posição e eu acho que ela está cada vez mais clara com as nossas discussões de adicionalidade, tá? E ainda tem aqui, a minha última provocação eu ainda posso ter, em algumas circunstâncias, e isso eu aprendi com o pessoal técnico que estava com a gente, por óbvio, em que vai haver um aumento das emissões de carbono dos combustíveis fósseis correspondentes, por exemplo, nos biocombustíveis de mistura, biodiesel e etanol anidro, porque eles têm uma proporção fixa de combustível fóssil. Então, eu posso aumentar a venda desse biocombustível, mas junto com ele vem a emissão também do fóssil que está misturado.
É um primeiro ponto para a gente pensar. De novo, é um sistema extremamente meritório que pode ser replicado para outros setores de mercado, mas, na minha opinião, não confundido aí com um sistema de mercado de carbono como a gente conhece efetivamente aí lato sensu da origem de Kyoto. E o último ponto ainda tem aquela discussão sobre dupla contagem, que eu posso ter entidades privadas que fazem parte do setor sujeito a este sistema, que emitem CBIOS e que, eventualmente, podem aí entrar na discussão também de emitir créditos de carbono na mesma base. Algo para ser super discutido, obviamente, o assunto suscita muitas discussões acaloradas, já suscitava antes, a Natália sabia disso, por isso que ela me deixou nessa roubada aqui, mas ok, é divertido a gente continuar falando disso. E aí, Natália, só para concluir a minha parte, como eu escutei muitas das falas aqui, a gente adora, né, fazer contribuições, e as pessoas inteligentes, é sempre bom ver isso circulando de novo. Ó. Quando o Fuji falou sobre... Você falou o Vladimir levantou cap and trade, você virou a parte do baseline nesse novo PL, no substitutivo agora, e aí vem o baseline com o acordo setorial, o Fuji fez a conexão com o NDC. Então, o acordo setorial aí vai ser a base que eu tenho de NDC. Só que, na minha experiência, vou fazer um contraponto aqui. Acordo setorial foi já utilizado para fazer gestão de resíduos sujeito à logística reversa no nosso país. É um assunto extremamente complicado, porque acordo de setor é muito difícil de ser atingido. Pode ser que seja uma maneira melhor, é uma maneira mais democrática do que uma imposição governamental para falar, então aqui é o nosso cap, sem dúvida alguma, mas eu não sei se a gente tem maturidade suficiente para tomar essa decisão de um cap via acordo setorial, na celeridade que a gente precisa para acompanhar o resto do mundo em termos de mercado de carbono, sem sair perdendo. Então, é o meu primeiro ponto aqui. Competitividade e economia, o Fuji levantou, depois o Ludovino também passou por isso. Eu entendo perfeito. Obviamente, a gente tem que ter a visão de que o país precisa sobreviver financeiramente, todos nós dependemos disso, só que a gente só tem que incorporar a variável climática e ambiental de forma geral nessas discussões agora. Só tem um ponto, a gente já tem lá a Comissão Europeia com a taxa de ajuste de carbono de fronteira prontinho, bonitinho, com os primeiros setores a serem afetados, se eu não estou enganada, 2023 já, o final desse ano. Então, já é fato. A gente tem Comissão Europeia com várias propostas de novas normas que falam sobre due diligence ambiental e climática dos produtos importados, o tal do check de conformidade na fronteira para assunto de clima também. A gente tem Reino Unido fazendo a mesma coisa. A gente tem aí a IOSCO, que a Daniela já levantou com as suas diretrizes. Eu tenho o mundo avaliando o risco climático, o setor privado avaliando o risco climático, e com obrigação de fazer disclosure, fazer os reportes daqui para frente. Banco Central já colocou avaliação de risco climático, estrutura de governança corporativa das nossas empresas tem todas que mudar por cascateamento das obrigações aí de Banco Central, para eles entenderem do que eles estão falando, e risco climático é o primeiro risco a ser tratado. Então, nós temos um ambiente, um contexto de mundo muito diferente. Se a gente continuar, na minha opinião, postergando aí um mercado de carbono regulado, a gente primeiro vai ser atropelado pelo resto do mundo, e segundo, vai prejudicar, na minha avaliação, nossos setores econômicos que estão mais aí, obviamente, ligados à emissão de gases de efeito estufa de forma direta e todos aqueles indiretos pelos riscos sistêmicos, tá? Eu acho que são ações que precisam ser tomadas para ontem. Discutimos bastante já, mas está na hora de a gente começar a agir. E o último ponto só que eu vou trazer, o Ludovino falou de OMC, definição de bem ambiental. A gente tem a OCDE, que já deixou muito claro que está discutindo preço de carbono, né? Porque carbono é a próxima guerra comercial. Não dá mais, na minha opinião, de novo, para a gente ficar fazendo essas distinções ou falando, olha, só a gente tem que ter via acordo setorial que vai demorar, ou a gente posterga, ou tem novas versões de projeto de lei. Nós precisamos, de fato, como país, ter uma estratégia do ponto de vista econômico para a gente conseguir navegar junto com o resto do mundo na transição para a economia de baixo carbono. Os meus pitacos aqui no resto dos assuntos. Natália. Ana, acho que você botou ordem em tudo, esclareceu tudo, deu a direção para a gente, só nos basta seguir suas palavras agora. Muito obrigada por essa palestra sensacional. Fácil. Obrigada. Acho muito interessante que você bateu bem na questão da adicionalidade, afinal, a adicionalidade é a base de qualquer conversa para a gente falar se é crédito, se não é. Então, CBIO é aí que pega realmente o problema.
E você tocou em outro ponto que eu vivo falando, mas que vale a pena a gente lembrar, que várias políticas distintas formam a nossa NDC. Não é só mercado de carbono, não é só CBio, não é só política para o setor agro. A gente precisa desse conjunto de políticas que vai formar a nossa base, como que a gente vai chegar lá. Então, vamos abrir nossos olhos e valorizar os diferentes caminhos. E eu te agradeço imensamente pelas provocações. Isso nos traz a uma reflexão de integridade do mercado que a gente está construindo. Já passamos da fase de compromisso, estamos construindo um mercado e o que vai fazer diferença para ele, justamente para a gente fazer face ao resto do mundo, é a integralidade que a gente vai encontrar e que a gente precisa assegurar. Nosso prazo passou, o tempo voou nesse workshop de hoje. Cada um de nós tem 1 minuto para se despedir. Então, eu peço para o Vladimir nos dizer aí as suas palavras finais nesse tempo exíguo, que eu já peço desculpas de ter ficado tão pouquinho no final, mas acho que valeu a pena. Vladimir, por favor. Bom, pessoal, sem dúvida nenhuma, colocar aqui que a discussão, como todo mundo pode ver, é extremamente profícua, né? A gente tem muitos pontos a que se atentar, e assim, eu concordo em gênero, número e grau, Ana Lu, com tudo que você disse agora no final, né? Assim, a gente precisa ter a noção da urgência, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ressaltar aqui, né? A questão da urgência. Eu acredito que aqui os membros do CBEDS, né, as empresas que são membros do CBEDS, pelo que eu sinto, a gente tem a noção da urgência, né, considerando tudo que está acontecendo aí ao redor do mundo. Então, infelizmente, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem forças políticas dissonantes em vários pontos, mas que a gente precisa tentar fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é proteger a economia brasileira, e proteger a economia brasileira é adotar medidas com a noção de urgência necessária. Então, eu termino aqui meus comentários com esse ponto da urgência. Tá bom? Maravilha, Vladimir. Vamos seguir a ordem, então. Fuja, a palavra é sua. Bom, o senso de urgência está dado, tem um projeto de lei no Congresso. O que precisa ser feito? Precisa ser votado o projeto de lei. E se a gente tiver que modificar o projeto de lei, atrasa mais ainda. Então, a minha percepção é a seguinte: se a gente quiser fazer alguma coisa nesse projeto de lei que está no Congresso, a gente joga para a regulamentação, porque tem que passar o mercado primeiro, para depois a gente ver como é que a gente regulamenta as coisas. Talvez coisas que não dão para ir para a regulamentação, como a questão do ativo, não ativo e tal, e os advogados já me explicaram que não dá para ir para a regulamentação, que tem que ser para o projeto de lei, ok. Mas as coisas que dá para jogar para a regulamentação, vamos jogar para a regulamentação. O senso de urgência está dado, eu não tenho nenhuma... Né, a Daniela contando lá da CVM, caramba, eu fiz essa consulta há alguns anos atrás, e a gente está voltando no mesmo ponto. O senso de urgência façamos o mercado local. Eu acho que isso e depois regulamenta esse mercado local. Esse é o senso de urgência. A Ana Lu gosta muito dessa história de ser bio, eu também... Eu nunca confesso para você que... Acho que deu uma cortadinha no Fuji, né? Vamos ver se ele volta, se ele não volta, não voltou. Deve ter caído, mas depois ele retoma, então, a palavra dele. Ludovino, por favor, aproveite nosso tempo final. Bom, o Fuji voltou, deixa ele terminar. Fuji voltou. Fuji, finaliza então, por favor. Não, você foi cortado. Puxa vida, eu fui censurado, meu Deus. Enfim, só para terminar, eu acho que a gente tem essa urgência. Vamos passar esse projeto de lei que cria o mercado. O que puder ser jogado para a regulamentação, a gente joga para a regulamentação. Esse é o senso de urgência que eu tenho. Perfeito, Fuji. Ludovino, por favor. Muito bom. Bom, Natália, grato, obrigado, agradecendo aí ao CBEDS o convite e a oportunidade para debater esse tema. Fantástico estar com o Fuji, com o Vladimir, com a Ana Lúcia, com a Daniela aí, e com todos vocês também, e você, Natália, conduzindo aí sempre com essa sensibilidade, essa maestria. Eu diria o seguinte, nós estamos sim num momento de clivagem
de tomada de decisões. Acho que a Ana Lúcia colocou o dedo na ferida de uma forma muito, muito precisa. E essa clivagem tem a ver com as escolhas que o país está fazendo do ponto de vista da sua economia para as próximas décadas. A questão da regulação do carbono não é apenas um modismo, ela é infraestrutura. Ela é a capacidade de determinar os rumos da economia brasileira para o futuro. Então, quando a gente fizer essa leitura, a gente precisa olhar e evitar a miopia do crédito de carbono quando a gente olha para o todo da economia ambiental. Então, eu diria, a minha mensagem é, vamos regular o carbono, mas vamos olhar para ele com uma extensão maior, enquadrando isso naquilo que o país quer para os próximos anos. Eu me recordo quando o Executive Board, no protocolo de Kyoto, foi criado, eram 11 pessoas que determinavam o que valia em termos de ativo ou o que não valia em termos de ativo. A mesma coisa está acontecendo neste momento. E vejam, carbono tem a ver com economia, que tem a ver com energia, que tem a ver com poder político, que tem a ver com geopolítica, que tem a ver com um conjunto de outros temas. Se a gente aperta uma tecla errada aqui, a gente leva essa tecla para outros lugares. Então, essa visão integrada e a noção de que precisamos entender como vamos regular isto aqui especificamente neste momento vai ser fundamental para aquilo que a gente vai ter como país nas próximas décadas. Perfeito, Ludovino, você acabou de nos trazer a teoria do carbon blindness. Então, a gente não pode ficar olhando só para o carbono, é necessário olhar tudo que vai em volta e criar, né, e transformar a nossa legislação a favor de todo esse ecossistema necessário que vai junto com essa economia. E, sem dúvida nenhuma, o carbono, a economia do carbono, é para lá que a gente está indo e é lá que a gente vai viver nos próximos anos. Então, perfeito, agradeço demais aí essas contribuições. Daniela, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Natália, obrigada, CBEDS, aí pelo convite mais uma vez. Agradecer a todos os panelistas também, acho que foi uma aula, sempre é. E, não, é dizer que a gente, enfim, acho que o que fica assim também tem esse tipo de fórum, né, é essencial, porque a gente tem muitas ideias e pode aprofundá-las, acho que no nível técnico muito positivo, né? O que falta ainda para alavancar, o que falta para suprir algum gap. Então, acho que fóruns como esse, como o Lab, e aí eu sei que tem muitas entidades aqui que já participam, mas fica ressaltado o convite para que a gente possa prosseguir nesse debate aí que envolve não só a natureza jurídica, mas outros aspectos aí todos de integridade que também foram destacados e que também estão sendo debatidos em âmbito internacional e outros fóruns, e acho que a gente tem, né, condição de acompanhar e debater num alto nível técnico. É isso. Obrigada aí mais uma vez. Obrigada, Daniela. Por fim, eu passo a palavra à Ana Lu, por favor. Bom, super obrigada pelo convite. A gente sempre aprende muito, Dani. Eu sou aí fã de ter essas discussões, porque a gente tem as visões, as perspectivas diferentes. E para completar minha fala aqui, eu acho que se a gente lembrar que risco climático é risco à estabilidade financeira, como a gente está falando de criar um mercado de carbono, é exatamente um mecanismo para que a gente tenha aí uma política de Estado econômica que incorpore variável ambiental e climática, visando, de fato, a sobrevivência da nossa economia e até de economia global, quando a gente pensa em Acordo de Paris, no longo prazo. A gente precisa mudar o sistema que temos. Foi ótimo, viemos até aqui, sobrevivemos, todo mundo aí com seus méritos e deméritos, só que daqui para frente a gente precisa fazer diferente. O fazer diferente passa necessariamente por um mercado de crédito de carbono regulado aqui e artigo 6º Paris também regulado assim que possível. Obrigada, Natália. Imagina, eu que agradeço né, de maneira muito importante a todos vocês, quando vocês se dispõem de nos dar um pouco do tempo e das ideias de vocês, que a gente consegue empurrar esse assunto para frente. Se vocês trouxeram hoje aqui a importância da gente colocar esse mercado de pé, eu queria muito bater na tecla da integridade, porque da mesma maneira que a gente pode colocar ele de pé, a integridade, a falta dela, pode derrubar esse mercado, e aí ele não vai ficar da maneira que a gente gostaria. Então,
Os próximos meses, eles vão ser de muito trabalho, a gente está tendo uma regulação que está sendo construída agora, nesses dias, nessas horas que a gente está falando. É esperado que ela seja aprovada esse ano e ela vai nos direcionar o crescimento desse mercado. Então, realmente, a hora é agora e tudo que a gente falou hoje aqui, a gente espera que ressone nessa discussão tão importante. Então, mais uma vez, eu queria destacar que o CBEDS, ele tem levado há muitos anos essa discussão e ele continua mergulhado nela, ele vai participar dessa evolução, ajudando não só nossas empresas associadas, mas também o grande público a entender, e é por isso que a gente está aqui. Não percam os próximos workshops, falaremos outras questões de mercado regulado e também de mercado voluntário. A gente tem uma preocupação de fazer a todos entenderem o que é um crédito íntegro ou não. Então, sigam as redes sociais. Eu agradeço mais uma vez. Tenham todos um ótimo dia.